Então, assim, nós não tínhamos nem o Maracanã, e foi fundamental a gente ter o Maracanã, como será fundamental a gente continuar tendo o Maracanã para o futuro, né? Mas, assim, eu vejo como uma solução de longo prazo, uma solução mais de curto e médio prazo para o Flamengo. E até para que a gente possa, com calma, uma vez tendo o terreno, estruturar melhor as formas de poder construir esse estádio e financiar esse estádio ao longo do tempo, que é um outro debate que vem sendo feito até de forma assodada, como tudo do Flamengo. Enquanto eu morava no Brasil, eu participei da compra, eu não me lembro quantos terrenos, mas eu fiz aprovação de projetos no Brasil inteiro, certamente mais do que 50 terrenos na minha vida, facilmente mais do que 50 terrenos, algo em torno de 100 terrenos, possivelmente, para desenvolvimento de negócios imobiliários. Em nenhum terreno que eu comprei, eu comprei o terreno para resolver depois. Não funciona desse jeito. Você aumenta exponencialmente o seu risco. O risco de você comprar um terreno, desenvolver, mesmo a parte financeira, as questões das aprovações, os tempos de aprovações, as remediações, as aprovações na Sete Rio, e não adianta vocês dizerem, não, mas o Flamengo já tem. Não tem, o Flamengo não tem um projeto. O Flamengo não tem um projeto. O Flamengo nós já mostramos aqui no canal aonde deveria estar esse projeto para que as pessoas chegassem, os profissionais chegassem e apresentassem isso nas secretarias responsáveis pela aprovação e ter uma ideia do processo de aprovação, mas para isso eu preciso ter um projeto. É preciso ter um projeto. O Flamengo sequer tem um projeto. O Flamengo tem uma ideia, apresentou uma ideia, mas o Flamengo não tem um projeto. E o Flamengo está falando em comprar o terreno. Então, esse é um erro fundamental que passou desapercebido pela maior parte das pessoas. As pessoas estão celebrando o que ele vai dizer agora, na sequência disso, porque é sim uma coisa importante e é sim uma boa notícia. Tem boas notícias nesse áudio também, nessa sonora do Landim, mas tem notícias muito ruins, que é um risco gigantesco que o Flamengo está correndo de comprar esse terreno e, de fato, não conseguir desenvolver o negócio. E esse risco, galera, existe, é real. Vamos continuar aqui. Amigo, né? A gente coloca nas redes, aí começam as interpretações, as ilações, tudo isso acontecendo, né? E a gente já vem acompanhando. Para a gente que está aqui à frente do clube, a gente chega até a dar risada das coisas que acabam sendo escritas, né? sobre isso, né? Mas a gente sabe que tudo no Flamengo é notícia, tudo no Flamengo é importante, e aí, mas por enquanto o que a gente quer mesmo é ter acesso a esse terreno, que a gente acredita que é muito importante para que a gente possa depois desenvolver esse projeto com calma. Ele falou, hein? Foi ele que disse, nós queremos ter acesso ao terreno para desenvolvermos o projeto com calma. Uma coisa importantíssima, fundamental. Vocês se lembram quando começou-se a falar sobre o estádio do gasômetro, terreno do gasômetro? Foi em maio de 2022. Maio de 2022. Faz praticamente 2 anos. E o Flamengo não teve acesso ao terreno. O Flamengo não desenvolveu um projeto ainda capaz de permitir que a diretoria atual do Flamengo colocasse no papel modelos de financiamento para esse estádio, através de SAF, SPE, financiamento bancário. Será que não houve tempo suficiente para ter acesso ao terreno? Certamente teve tempo. Isso comprova o que a gente vem falando sobre o que quer dizer ter acesso ao terreno. Vamos continuar ouvindo aqui, que tem mais coisa importante para a gente ver até o final dessa live. E é interessante, né, presidente, que nós estamos falando de fazer um investimento nesse terreno de 1,5 bilhão, 2 bilhões. Eu acho que em qualquer cidade do mundo... Uma informação importante também, 2 bilhões, o Gustavo Oliveira, vice-presidente de marketing, está falando de 2 milhões de reais de investimento. 2 bilhões numa área como aquela, que vai dinamizar toda aquela área, seria muito bem-vindo. É isso que nós estamos propondo para a cidade do Rio de Janeiro também. Que nós estamos falando de fazer um investimento nesse terreno de 1,5 bilhão, 2 bilhões. Eu acho que em qualquer cidade do mundo, um investidor privado como o Flamengo, uma instituição como o Flamengo, colocar 2 bilhões numa área como aquela, que vai dinamizar toda aquela área, seria muito bem-vindo. É isso que nós estamos propondo para a cidade do Rio de Janeiro também. Nós estamos terminando um trabalho... Nesse valor só com um parceiro financeiro, nesse valor só com uma... Entrando na questão da SAF, que eu acho que o senhor se referiu a isso, né? A maneira como essa discussão está sendo tratada publicamente, né? Há vários modelos de você estabelecer uma parceria nessa questão de SAF. O que está sendo discutido no Flamengo é uma SAF exclusiva para a construção do estádio? Sem a SAF, o estádio não sai? Não, o estádio sai.
O estádio sai com ou sem SAF. Essa é a excelente notícia. Ele falou aqui, o estádio sai com ou sem SAF. Essa é uma excelente notícia. Mas vamos lá. A discussão que a gente vai ter é: qual é a forma da gente fazer isso mantendo o controle da Associação Desportiva sobre o futebol? Porque o primeiro ponto que eu acho que é muito claro é que, assim, e que eu sou um defensor, talvez o maior defensor, não existe ninguém no Flamengo que defenda mais isso do que eu defendo que não existe razão para que, diferente de outros clubes, né, o Flamengo não mantenha a sua associação desportiva controlando o seu futebol. Então, assim, não existe a menor razão hoje para que, em qualquer que seja o projeto do Flamengo, o clube de regatas do Flamengo, com os seus sócios, não venha a ser o controlador do seu futebol. Vou fazer um comentário geral aqui. A preocupação da torcida do Flamengo é a seguinte, que o Flamengo se transforma em SAF, quero dizer, né? Tem várias preocupações por diferentes partes. Tem algumas pessoas que se preocupam achando que a SAF vai fazer com que o Flamengo se coloque numa situação parecida com a do Vasco, por exemplo, do Botafogo, onde o Pedrinho, na questão do Vasco, não tem acesso a nenhuma decisão do futebol. Primeira preocupação. A segunda preocupação é a preocupação que seja um projeto de poder da gestão atual. E eu peço desculpa à torcida do Flamengo. Estou falando pela torcida, pelo aquilo que as pessoas falam para mim. Mas eu não tenho certeza se é isso que as pessoas sentem. Que a questão da SAF seja um projeto de poder da gestão atual, que precisa ser evitado. Mas o Landim diz de maneira contrária a isso. Ele se coloca de maneira contrária a isso. Ele diz que o Flamengo nunca perderia o seu controle do futebol, que venderia partes menores, mas ele não fala claramente que a gestão atual, eu nunca ouvi, pode ser que ele tenha falado, que a gestão atual não terá envolvimento nenhum com a SAF, que a SAF será de um parceiro externo, parceiro estratégico, que não seja envolvido com a gestão atual. Eu nunca ouvi ele falando isso. Mas vamos continuar esse papo de SAF, que tem mais desinformação aqui pra frente. Então, dito isto, porque as pessoas sempre, quando associam a imagem da SAF, elas veem a SAF, como ela veio na grande maioria das soluções aqui das vezes no Brasil, como uma solução para salvar os clubes da falência. Então, lá você vê a situação em que o Vasco chegou, que o Botafogo chegou, um vendendo 70%, outro vendendo 90%, mas perdendo totalmente o controle, o clube perdendo totalmente o controle do futebol, né? O Cruzeiro, a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu quero deixar publicamente, porque fica sempre essa discussão, é que eu entendo que o Flamengo não tem a menor razão para que a sua associação desportiva não continue controlando o futebol para sempre, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Porque fica muita fofoca, muita gente falando, ele quer fazer a SAF, e aí as pessoas olham para a SAF, imaginam a SAF do Botafogo, a SAF do Vasco. Isso não existe. O que existe é uma discussão, é que um modelo que a gente já foi estudar e que teria que ser discutido com os sócios do Flamengo, se eles entenderem que esse é o caminho, que é o modelo do Bayern de Munique. O Bayern de Munique, ele quis construir um estádio. Ele vendeu 25% do seu estádio, do seu clube, né, da sua SAF. Ele criou uma SAF, mas ao invés de vender o controle, como o Vasco, como o Cruzeiro, como o Botafogo venderam o controle, ele vendeu uma parcela minoritária desse capital. Ele continua... Só um parênteses aqui, isso é verdade entre aspas, tá? Na Bundesliga há uma norma, há uma lei dentro da Bundesliga que não permite que um investidor compre 50% mais um de nenhuma agremiação. Existem exceções, o time da Volkswagen, Wolfsburg e o Red Bull Leipzig, são exceções. Todos os outros clubes são limitados por essa lei da Bundesliga chamada 50 mais 1. Ou seja, o Bayern vendendo 25% para 3 investidores, Allianz, Adidas e Audi, não há nenhum risco futuro para que o Bayern perca o controle acionário do seu próprio clube. Então, esse detalhe ele não comenta, esse detalhe ele omite, mas é um detalhe fundamental e importante para essa discussão. Vamos lá. Tendo 75,1% do clube de futebol. Ele continua tendo 75,1% do clube de futebol. Ele tem 8 conselheiros nessa empresa. E cada sócio minoritário tem 1, ou seja, ele com 8 votos contra 3, ele nomeia todos os gestores do clube, ele faz o que ele quer no clube, ele manda no clube. Quem manda no clube é a associação desportiva. E ele, através desse mecanismo, ele conseguiu recursos para construir um estádio. Bom, uma das coisas que mais me preocupa nesse discurso do Landim é essa informação que passou batida por todo mundo. Ninguém comentou sobre isso ainda. Eu vou colocar novamente para vocês ouvirem junto comigo e a gente comentar.
perguntar. Vamos lá. Ele manda no clube. Quem manda no clube é a associação desportiva. E ele, através desse mecanismo, ele conseguiu recursos para construir um estádio. Ou seja, o que ele está dizendo é que a venda de participação desses 3 investidores, Audi, Adidas e Allianz, permitiu que o Bayern construísse o seu estádio. É isso que ele disse, ele acabou de falar. Mas vamos mergulhar um pouco mais a fundo nesse comentário dele. Esse comentário dele refere-se a um erro. Ele errou e eu não consigo entender a razão pela qual ele comentou sobre isso. Bom, o estádio, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Tá aqui. O estádio do Bayern, né, o Allianz Arena, o processo começa em março de 1997, tá? Isso aqui é o site oficial do Bayern. O site oficial do Bayern tá aqui. 1997 começa o processo. Em janeiro de 2001, depois de uma discussão longa se o projeto deveria ser definido ou não, o Bayern e o Munique 1860 formaram uma coalizão para construir o seu novo estádio para os seus próprios times. A capacidade seria de 66 mil lugares. Em fevereiro de 2001, começa a procura pelo site. Em julho, eles começam a fazer o processo de formatação do negócio. Em agosto, começa uma competição. Agosto de 2001, tá? Começa uma competição de design, que eu acho que o Flamengo deveria fazer também. Deixa eu mudar aqui o layout. Deveria fazer também. Em outubro de 2021, tem um referendo na província da Bavária, na Alemanha. Um novo estádio. Sim ou não? Os cidadãos de Munique votaram pela maioria para ter um novo estádio. Em novembro de 2021, teve uma seleção de escritórios de arquitetura, e aí começa o processo, seleciona-se o escritório em fevereiro de 2002, em maio de 2002 dão uma entrada no projeto na prefeitura, em outubro de 2002 começa a parte da fundação, recebem as aprovações, em dezembro de 2002 Brand Awareness, reconhecimento da marca. De acordo com uma pesquisa levantada por uma pesquisa de mercado do Instituto Sport Marketing, a Allianz Arena já era conhecido como a segunda marca mais reconhecida no nível nacional. Isso em dezembro de 2002, tá bom? A permissão, a arena passou pela parte final burocrática, que era o planejamento, construção, etc. Construção do processo e por aí vai. Ou seja, o estádio vai ficar pronto, o jogo inaugural, sai o endereço aqui em 2004, e aí, no dia 30 de maio de 2005, quando eu completei 30 anos, o estádio teve o seu primeiro jogo. Por que eu tô falando isso? Porque tem uma história que é o seguinte: a Allianz se tornou sócia com 8,3% de participação no Bayern por 110 milhões de euros apenas em fevereiro de 2014. Em fevereiro de 2014. Eu vou ler essa informação aqui. Primeiro a Adidas, depois a Audi, agora a Allianz. Build, o nome desse site aqui, diz o seguinte: Build está informando que a maior companhia de seguros do mundo está comprando 8,3% das ações do Bayern por 110 milhões. A maior transação na história da Bundesliga. A Adidas, tá, foi a primeira corporação a comprar parte do Bayern, comprando 10%, tá errado, a participação, por 75 milhões em 2001, antes da Audi, que comprou outros 9% em 2009 por 90 milhões de euros. Uma em 2001, aí sim, a Adidas entrando nesse processo lá atrás, junto na época da construção do estádio, mas a Audi apenas em 2009, a Allianz apenas em 2014. Tá aqui, todas as informações estão aqui. E aqui, ó, a informação do próprio site do Bayern, falando aqui em 2014, no dia 12 de fevereiro de 2014, no site do Bayern, a Allianz compra parte do Bayern de Munique. Então, é preciso ter muito cuidado com esse discurso de que não, tá fazendo assim, tá comprando parte para fazer o estádio. Não foi isso que aconteceu com o Bayern. Eu não tô dizendo que o modelo do Bayern tá errado, que o modelo do Bayern é ruim. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que a estrutura do Bayern para construir o seu estádio não veio através da venda de participação para construção do seu próprio estádio. Tá aqui, ó. O Allianz entrou na participação lá no começo do projeto com naming rights, etc., mas não a venda da participação. A venda da participação para a Allianz do Bayern aconteceu em 2014. O estádio já estava lá há 9 anos. E por que isso é tão importante? Isso é fundamental porque isso quebra o discurso de que o Bayern fez isso para construir o seu estádio. Simples assim.